Paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não foi inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer. No vídeo de hoje iremos analisar uma fala do Josafat. Ele está fazendo ali uma live com o Fernando Caminho de Damasco. Naquela época o Josafat era calvinista, agora não é mais. Tá tendo uma treta agora com o Fernando de Caminho de Damasco. Naquela época não, é que ele oscila muito, né, a questão do Josafat, né? Mas vamos analisar aí que ele condiciona o batismo ao estudo. E a gente vai analisar biblicamente se ele está correto. Vamos lá, vamos ver o vídeo aí. Eu vou comentando também. Então vamos lá, vamos ver o que o Josafat tem a dizer para nós. A gente está recebendo o Fernando aqui hoje, do Caminho de Damasco, e eu vou sabatiná-lo, vou fazer algumas perguntas aqui para ele responder sobre a depravação, mas é um assunto, rapaz, que entra em outras áreas. Depravação já entra pro lado do livre-arbítrio, que eu vou querer falar com ele sobre isso também. E ao mesmo tempo, a gente vai dar uma amarrada aqui, a gente vai conversar sobre congregação cristã no Brasil. Por que que na CCB também? A gente vai falar sobre isso também. Por que que essas... Porque não pode perder o que dá visualização para ele, né? O nome da CCB. Ele sempre tem que puxar pro nome da CCB porque essas teologias calvinistas, né, não dão visualização. Então tem que puxar pro nome da CCB por causa disso. doutrinas, como é que eu posso dizer? Eu vou tentar usar um termo aqui, o Fernando, mais CCBano, né? Por que essas questões bíblicas, vamos por assim, não é falada na congregação? Então, mentira. São faladas, não a interpretação calvinista. Realmente, a interpretação calvinista é raro você ver mesmo, né? O que tem é falando sobre a condição do homem. Isso tem até hino que fala sobre isso, né? Tem aquele hino que fala sem o Espírito Santo não cremos, né? Sem o Espírito não há em nós esperança, né? Alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas a poesia foi a congregação que fez, tá? A melodia pode ter sido inspirada em outras coisas, mas a poesia foi a congregação que fez. Podem espernear à vontade. E você tem palavras dos irmãos falando, olha, busca a santificação, busca Cristo, Ele tem o poder de você santificar. Nós não temos força, mas nele há forças, ou seja, nós por nós mesmos não podemos nos santificar. Nós não temos força, a carne não tem força para fazer isso. Porém, quando buscamos a Cristo, Deus, através do seu Espírito Santo, nos habilita a boas obras. Então é o Espírito Santo que nos habilita as boas obras. Mas a busca está em nós. Isso aí eu já ouvi centenas de vezes na congregação. Busca Deus, busca a santificação, busca Cristo, né? Vamos nos santificar, irmandade. É isso, tá? É que não vai ter a visão calvinista da coisa, né? A visão fatalista, né, do calvinismo, né? Que eles focam tanto que a gente só está em pecado, eles focam tanto que o homem só pode pecar, né? Basicamente eles diminuem a obra do Espírito Santo, né? Não existe Espírito Santo basicamente da teologia calvinista. Tá lá disfarçado, mas a conclusão lógica é de que o Espírito Santo não tem poder nenhum, às vezes, quando você lê a teologia do calvinismo, porque eles focam tanto pecado. Parece que Cristo, né, não tomou sobre si os nossos pecados, parece que Cristo não fez aquela obra na cruz, parece que o Espírito Santo não tem poder. Então só consertando a fala dele, né, não tem essa visão fatalista aí do calvinismo, mas tem a visão bíblica. Por que que isso não é pregado lá? Porque eu acho isso de vital importância pro camarada entender a vontade de Deus, o que Deus quer com a gente, qual que é a nossa situação diante de Deus, qual que depois se torna a nossa situação depois de crer em Jesus. Isso acontece bastante, né? Uma palavra muito bonita que eu sempre escuto, principalmente os irmãos mais antigos, a gente não pode parar nos primeiros rudimentos, né? Batizou, ali já tá bom. Não, a gente tem que buscar o aperfeiçoamento em Cristo,
A gente tem que buscar isso em Deus, porque nós nunca vamos ter condições de fazer isso. Então é Deus que nos habilita boas obras, tá, ok? Através do seu Santo Bom Espírito. Então isso é uma coisa que eu escuto bastante. É aquilo que eu falo. Eu não sei quanto tempo o José Fagro foi da congregação, porque, pelo amor de Deus, olha só quanta coisa a gente já falou aqui. E eu já morei em várias regiões e já ouvi. Então, né? Mas vamos lá. Eu vou dar exemplo aqui. Eu acredito que seria obrigatório toda pessoa, antes de se batizar, ele estudar a doutrina da justificação pela fé. Porque eu acho que se a pessoa não entende aquilo, ele não sabe o que está fazendo na hora que vai batizar. Ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo ali. Bom, irmãos, a gente está... Tá bom, foi até aqui. Bem, será que ele está certo? O que a gente tem que seguir? Então a gente tem que, olha só a conclusão dele. Então você tem que estudar a doutrina da justificação pela fé antes de batizar. Você não pode batizar, né? Se você não entender a doutrina da justificação pela fé. Ele está quase negando. Ele não fala isso, obviamente, né? Mas o pensamento dele leva a isso, né? Se você tem que estudar, então, a questão do crer, lá que Jesus falou, né? Vou apresentar esse verso daqui a pouco. Fica de lado, né? A questão é você estudar a justificação pela fé. Ai. Vamos refutar o Josafá Agra com Bíblia, vamos lá. Primeiro versículo que eu vou ler com vocês, primeiro versículo, vai ser Marcos 16, versículos 16 e diante. Acompanhe comigo aí. Tô lendo aqui a Bíblia do Strong, tá? Aquele aplicativo que a gente viu, que a gente baixa do celular, mas a Bíblia de vocês vai estar a mesma coisa, tá? Diferencinha de uma palavra a outra, mas que não muda o sentido. Vamos lá. Aquele que crer e for batizado, olha só. Olha só o que Cristo está dizendo. Isso aqui é Cristo, a autoridade máxima, absoluta de tudo. Então a gente tem que seguir o que ele fala, não é o que o Josafá Agra fala, não. Tá? Eu sei que os da seita do Josafá Agra, né, que já virou uma seita, né, porque ele tem seguidores assíduos. Acho que Deus Josafá Agra sabe disso, mas ele tem uns seguidores que dão sangue por ele, morrem por ele. Ele nem sabe que ele tem uma seita direcionada a ele, mas vamos lá. Olha o que Cristo falou aqui, olha só o que Cristo falou. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá? Marcos 16, verso 16, Cristo está falando. O que tem que ser feito antes de ser batizado? É ler a doutrina da justificação pela fé, que nele está falando? Não. Tem que crer somente. Creia somente. Tem que crer. Não tem que estudar. Jesus Cristo não falou, estude primeiro. Vai lá, estuda, depois de um tempo você vai batizar. Não, ele está falando aquele que crer e for batizado. Eu fico com a escritura. Mas a gente vai passar mais um verso aqui, calma aí. Vou com vocês aqui, Atos 2, rapidinho aqui, deixa eu colocar. Eu vou baixando aqui a partir do versículo 38, tá? O discurso de Pedro, vocês podem acompanhar na Atos capítulo 2, após ali o Pentecostes, o discurso de Pedro, é que ele foi tomado pelo estudo, né? Ele tinha estudado, feito uma graduação, não, né? Esse daqui ele está totalmente tomado pelo Espírito Santo. Vamos ver o que Pedro diz. Será que ele fala, não, arrependem-se e estudem a doutrina da justificação pela fé e depois você vai batizar. Vamos ver o que Pedro falou aí. Versículo 38 diante. Pedro lhes disse, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Tá? Aí mais para frente vai dizer assim que foram batizados que aceitaram a sua palavra com prazer. Os que aceitaram, isso aqui é interessante até para os calvinistas, tá? Os que aceitaram, né? Não os que foram abduzidos, né? Eles podiam falar assim, aqueles que o Espírito Santo tomou a mente da pessoa e obrigou eles a batizarem. Não, ele está falando daqueles que aceitaram a sua palavra com prazer naquele dia, juntaram-se à igreja quase 3.000 pessoas.
Então a gente está aqui, Pedro está dizendo, ó, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em Jesus Cristo. Você só se arrepende se você crê em Cristo Jesus, né? E quem aceitou essa palavra, esse convite, foram essas 3.000 pessoas. Não está falando em você entender, né? Estudar a justificação pela fé. Pedro está sendo bem claro aqui. Arrependam-se e creiam em Cristo Jesus. Aí você vai batizar. O que é interessante dessa análise? Eles querem empurrar estudo toda hora. Estudo. Veja bem, nós não somos aqui contra o estudo. Tá? Você pode se estudar a doutrina da justificação pela fé, não é a versão calvinista, tá? Estude a doutrina da justificação pela fé, não a doutrina calvinista lá. Você pode estudar as sagradas escrituras, né? Examinar ela. Mas vocês veem, eles querem empurrar até uma condicional para você batizar. Você tem que estudar. Eles focam isso, né? Isso é influência reformada, porque eles, lá nos reformados, não, Joseph Agra, é que ele está sendo influenciado por essa questão reformada, essa influência reformada do Joseph Agra. Os reformados, eles pregam sim salvação pelos estudos, então ele tem um grande interesse que você estude, né, cada vez mais, porque eles querem vender o seu curso, né, suas palestras, seus livros. Então a gente vê que não tem nada disso, meu filho. Para batizar você tem que crer, tá? Tem que crer, creia somente, ok? É fé. Aí depois, se você quiser se dedicar nos estudos, é até bom. Bem, a obrigação é ler as Sagradas Escrituras. O cristão tem que ler as Sagradas Escrituras, né? Se quiser se aprofundar, fazer estudo, nada contra. Mas se você condicionar o batismo a estudo, é uma heresia das brabas aí que o Josafá cometeu, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.